I told him before. Sejam bem-vindos, meus amigos! Aqui quem fala é o narrador de suas mais intensas emoções, Heron Falbo. Existem 4 elementos: fogo, água, terra, ar. Agora a gente vai pro 5º elemento. O conflito entre Israel e Palestina tem sido uma tragédia. Um confronto entre uma reivindicação muito poderosa, muito convincente, muito dolorosa por essa terra, e outra reivindicação que não é menos poderosa e não é menos convincente. Diz Amos Oz, escritor israelense. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבוא כבר כולם. אמרו את זה קודם, לפניי לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. Senhoras e senhores, o esclarecedor de conflitos, André Leist. E aí, André, beleza? Vai, Heron, tudo bem? Grande prazer, meu querido. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Prazer estar com você. Bom estar aqui com vocês também. Legal, cara. Você conhece, né, o Arik Einstein? Conheço a música, emocionou aqui, você canta bem legal, gostei. A música é um MPB israelense, né? É um MPB israelense essa música. Muito fera também. Eu morei em Israel, né? Morei 3 anos em Israel e quando eu tava fazendo o Ulpan, né, que é o estudo de hebraico do início clássico, a gente ouvia muito essa música, porque é simplesinha, né? Dá pra aprender. Dá pra entender as palavras, dá pra entender o texto, exato. Mas legalzinho. E você morou em Israel também, não? Morei 10 anos em Israel, 2006 a 2015. Quase 10 anos. Fera. E você fez exército lá, né? Também. Então você entre outras coisas. Imagina. Você passou. Então você foi cedo, né? Com quantos anos? Fui com 20, aí com 21 eu entrei na faculdade. Eu estudei primeiro, o exército precisou esperar. Eu consegui entrar na faculdade depois de 11 meses que eu cheguei, eu entrei na faculdade. Se eu tivesse entrado com 12 meses, já não ia poder conseguir fazer a faculdade primeiro, ia ter que fazer exército primeiro. Mas eles esperam 12 meses para você se acomodar e eventualmente conseguir se assentar. E aí esses 12 meses eu comecei a estudar e eles tiveram que esperar. Isso é uma regra que existe lá. Então eu fiz 2 anos depois que eu acabei a faculdade. Isso é legal das pessoas que estão nos ouvindo entender, né, um pouquinho como é que funciona a vida de um israelense, também como é que funciona essa coisa de imigrantes, né? É um país de imigrantes, então acho que a gente está aqui tentando trazer mais luz, né, para esse conflito de Israel e Palestina, essa relevância aí que imagino que você está fazendo 1 milhão de lives, já deve estar cansado de falar dessa parada, mas vamos tentar vamos tentar explorar umas novidades aqui na nossa conversa. Então, cara, aí assim, acho que a nossa proposta aqui hoje é essa, né, da gente tentar não te encher o saco com coisas que você já falou 1000 vezes e a gente tentar trazer coisas novas, né? Vamos lá, eu fico contente de sempre se precisar repetir, não tem problema, porque os públicos são diferentes, né? Claro. E o tema está muito em pauta, então não tem problema também
perguntas serem repetidas, porque no final das contas não tem muita escapatória às vezes, né? Cara, total, isso aí faz parte, né? E eu sei que você vive por isso também, né? Você é diretor do Stand With Us, que é uma organização, pelo que eu entendi, na verdade eu não conhecia Stand With Us, mas você fala melhor que eu, mas eu vou resumir, vamos dizer, que é uma organização para poder trazer educação sobre o que está acontecendo em Israel no mundo, né? É mais ou menos isso, não? Na verdade, o Stand With Us, quando começou a segunda intifada, que é o levante contra a presença de Israel, né, na Cisjordânia e em Gaza, nos anos 2000, e começou uma nova onda, né, de atentados suicidas na época, Israel começou a fazer uma série de ações para tentar evitar que pessoas entrassem em território israelense. Então, começou uma série de ataques a comunidades judaicas nos anos 2000, como está acontecendo agora também, por causa das ações de Israel. Então as pessoas acabam protestando não por causa das ações com Israel, elas estavam protestando contra a existência de Israel, elas estavam protestando contra judeus. No final, a maior parte dos judeus do mundo, né, de acordo com as últimas estatísticas, entre 86% e 95% dos judeus se enxergam como sionistas, né? Tanto o sionismo, você tem vários tipos de sionismo, né? Você tem os sionistas religiosos, sionistas laicos, sionistas de esquerda, sionistas de direita, conservadores, progressistas. E as pessoas, então, assim, você tinha tanto ataques e que foi fundada uma organização para se colocar contra, stand-up, né? Contra o antissemitismo e contra o direito do povo judeu de se autodeterminar. Isso não quer dizer que as pessoas precisam ser contra os palestinos e nem vice-versa. Dá para ser a favor dos dois. E o Stand With Us aqui no Brasil tem 3 anos, então lá nos Estados Unidos tem 20, tem escritório no Canadá, na Inglaterra, em Israel e aqui, e atividades em umas dezenas de países, em outras línguas também, mas fisicamente, com estrutura fundada, tem nesses países que eu te citei, e a nossa função é educar sobre o Oriente Médio, sobre Israel, com a perspectiva de legitimar a existência do Estado de Israel e trazer mais conhecimento com base em fatos, dados, academia, para as pessoas poderem entender mais a respeito do assunto, poderem ler mais livros a respeito do assunto e depois elas tomarem as decisões de políticas que elas querem tomar. Ou seja, trazer fatos, e cada um tem direito às suas opiniões, mas trazer os fatos realmente para tirar as pessoas desse ciclo de bolha que normalmente a gente sente quando algum assunto é polarizado. Tipo, tem gente que só se nutre daquela bolha. Então, aquela bolha fala somente aquilo. O seu artista, o seu político, o seu cantor, o seu blogueiro, o seu autor. E aí, se a pessoa segue só um tipo de visão e essa visão sobre esse assunto é uma visão parecida, que te agrada e você só escuta aquilo, então o que você escuta de diferente? Você acha que é errado, você acha que é que não é imparcial, quando na verdade tem um mundo de outras informações fora que as pessoas podem receber. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com educação, faculdades, universidades, a mídia, políticos, a sociedade geral, a comunidade judaica, para tentar fazer pontes, para tentar trazer mais conhecimento sobre isso, para tentar trazer mais luz sobre coisas específicas dentro do conflito. É uma coisa cheia de detalhes, cada conflito, cada coisa que acontece, um curso inteiro dá para fazer 6 meses de faculdade só sobre o Hamas, por exemplo. Então, só para entender, né, que o mandato britânico fez na região, né? Isso aí é complicado pra caramba. Exato. Quem for colocado aonde, como é que delinearam os territórios, né? As famílias envolvidas nisso, né? A Declaração de Balfour é famosa por ter sido endereçada à família Rothschild, né? Dear Lord Rothschild, começa a Declaração de Balfour. Isso é uma coisa que eu sempre achei um detalhe histórico fantástico, que é pouco falado, que as pessoas não conversam a respeito, ou também quer dizer, ou, na verdade, ou não sabem que desse fato, ou se sabe, não se questionam por que isso foi feito dessa maneira, né? Até é uma coisa, acho que a gente pode até explorar aqui um pouco. É a questão que eu falei no começo, da imigração em Israel, né? Que você, um judeu brasileiro, eu, judeu brasileiro, fomos morar em Israel
E existe esse processo, né, de ocupar a terra. E quando eu digo ocupar, não estou usando no sentido bélico, né? Tô falando no sentido de realmente popular, talvez a melhor palavra, popular a terra, né, com pessoas da sua cultura, né, que isso a longo prazo, acho que muita gente não entende isso. A primeira imigração, por exemplo, do século XIX, né, que eu estou falando isso por causa da Declaração de Balfour, que Dear Lord Rothschild, na minha opinião, e acho que de alguns historiadores, a razão que foi endereçada à família Rothschild, que os Rothschilds são da aristocracia britânica e da aristocracia francesa. Então são uma família judia que o mandato britânico podia confiar, vamos dizer, para representar o povo judeu, sem contar que eles financiaram, né, grande parte da primeira migração, né, quando não tinha ninguém no território da Palestina. Quando eu digo a população era muito baixa, né? Baixíssima a população geral, né? Tinha Haifa, tinha Tel Aviv, Jerusalém, o resto era tudo pântano, né? Nem Tel Aviv tinha. Tel Aviv é de 1912, eu acho. Não tinha Tel Aviv. Petah Tikva foi antes de Tel Aviv? Não, a primeira, assim, antes até mesmo do movimento sionista político organizado se fundar com Theodor Herzl lá atrás, na Basileia, na Suíça, depois do caso Dreyfus, né, depois só para contextualizar, o capitão francês que foi julgado injustamente. Aí o que acontece, né? O que acontece é o seguinte: aquela região sempre foi um polo e o centro do povo judeu. Não estou nem falando como religião, estou falando como cultura, estou falando como tradição, estou falando como educação. Que o judaísmo ele transcende a religião, né? E é isso que é uma dificuldade que as pessoas têm às vezes de entender. Falar de judeus, não estamos falando de seguir a religião judaica per se, estamos falando de cultura, tradição. Estamos falando de história, de background, sabe? E é por isso que eu acho que é importante citar isso. Aquela região é o berço da civilização judaica. E as pessoas que começam a ir para lá, até mesmo antes do movimento sionista, em 1876, Rishon LeZion foi fundado por imigrantes de algum país árabe, que agora não estou lembrando, para alguma terra árabe, porque ainda não tinham países formados, propriamente dito, em 1876. No Império Otomano, né? Era tudo Império Otomano. Mas vamos lembrar também outra coisa. Jerusalém, em 1860, tinha 10 mil habitantes. 10 mil só. Só a Cidade Velha. Só existia a Cidade Velha, em volta não tinha nada. E os judeus eram 60% a 65%. Só para esclarecer para as pessoas que não sabem, né? Cidade Velha é o que todo mundo vai visitar em Jerusalém, mas hoje é uma pequena parte, né, de Jerusalém, é uma metrópole muito, muito maior e o grosso, né, das casas e tudo Exato. Fora, né, dos muros. Cidade Velha é pequena, é 1 ou 2 quilômetros quadrados. É como se fosse Siena, né? Siena na Itália, que é fechada e é de muros, e é uma cidade pequena e antiga, né? Uma cidade muito, muito antiga, né? E by the way, não é todo mundo, outro esclarecimento, não é a cidade do rei Davi, né? Que todo mundo pensa que está indo visitar Jerusalém e, né, vai para o Santo Sepulcro e tudo mais, acha que Jesus andou nessa cidade, mas Jesus não andou naquela cidade, não. Essa cidade é medieval, né? Não é tá embaixo da terra, não é antiga, né? Escavar tudo lá para achar. Você tem, né, você tem até a cidade de Davi subterrânea, tem umas partes lá, né, que você visita, que tem até que é fora do fora, é perto de um bairro árabe chamado. Mas o mais importante de tudo isso é que, assim, sempre teve comunidades judaicas em 4 principais cidades naquela região, desde sempre: Jerusalém, Hebron, Tzfat e Tiberíades. São os 4 elementos que vocês falaram até na apresentação, na introdução, né? Jerusalém, cidade do fogo; Hebron, cidade da terra; Tzfat, cidade do ar, que é a central mundial da Cabala, o estudo místico. Fantástico, e Tiberíades é a cidade da água, que é o Mar da Galileia, no final das contas, né? E sempre teve comunidades judaicas nessas cidades. E Jerusalém, com 10 mil pessoas, hoje tem 1 milhão, 10 mil pessoas. O primeiro bairro fora da cidade murada
é um bairro judaico fora da cidade velha, construído por um empresário judeu chamado Montefiore. Os judeus compravam terras naquela época, né? Compravam terras. Tel Aviv era bastante deserto, não tinha praticamente nada naquela região. Tinha muitos latifundiários árabes que moravam no Cairo, moravam em Damasco, que eram centros econômicos muito maiores do que qualquer outro centro econômico na região da Palestina, na região da Grande Síria, tirando Damasco, tirando até Alepo, que é também super comercial, porque era perto da Turquia, que dava caminho para a Europa, ou seja, muito mais perto de zonas de transição geopolíticas de comércio entre a Ásia e a Europa, e isso fazia com que essa região realmente estava habitada. Obviamente haviam árabes, haviam judeus, mas ela não era desenvolvida e não era considerada importante pelos otomanos, né? A Jerusalém nunca foi capital de nenhuma província, de nenhum império que conquistou a região, fora a capital de Israel. Jerusalém não foi a capital do Império Otomano, não foi a capital dos babilônios, não foi a capital dos persas, não foi a capital dos mamelucos, não foi a capital dos cruzados. Esse ponto que você tá fazendo, eu acho que é muito importante, porque apesar de ser, né, uma cidade santa para os muçulmanos, para os cristãos também, eles nunca deram esse valor prático, né, a ponto de transformar Jerusalém, mesmo quando os cristãos nas cruzadas ocuparam Jerusalém, não foi capital de nenhum império cristão que estava ocupando, e a mesma coisa Saladin, né, essa galera nunca fez Jerusalém capital, ou seja, apesar de ter uma suposta importância na religião, tem uma importância histórica para a religião deles, mas Meca, por exemplo, é muito mais importante para os muçulmanos, e o Vaticano é 10 mil vezes mais importante para o catolicismo. Então, acho que é importante o seguinte: quando surge o Islã, e depois que o Islã expande por várias regiões, eles aderem a questões relacionadas tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo, né? Moisés é citado, Jesus é citado também no Islã. E como o templo, lembrando sempre o seguinte, né? O templo existiu, o templo foi destruído, reconstruído e destruído de novo. E não estou falando agora de forma teológica, estou falando de forma arqueológica, né? Sim. E eu acho que quando o Islã... Só um parênteses, no judaísmo só existe um templo, não existe vários templos, e esse um templo é um templo em Jerusalém, no Monte Moriá, onde hoje quem controla especificamente esse monte são os muçulmanos, né, e não os judeus. Ele tá bizarramente, né? Que isso aí para mim é uma coisa inexplicável. Ele está sob soberania de Israel, mas quem administra na prática a parte interna, inclusive limpeza, saneamento, água, essas coisas, são realmente organizações islâmicas jordanianas e palestinas. Desculpa te interromper com essa parênteses, mas eu acho que é super importante. Essas coisas eu tô falando, André, porque são coisas tipo que muita gente tem falsas concepções, né, a respeito desses assuntos. Então, eu tô querendo... Às vezes a gente fala do assunto e não fala do elephant in the room, né, do elefante branco, sei lá se tem essa expressão em português, mas não fala de coisas assim que as pessoas... que são chaves de entendimento desse conflito, né, que, por exemplo, esse conceito do templo, né, que os judeus foram para Israel, voltaram para Israel, não fizeram em Uganda, Israel, né, porque um dos projetos era fazer em Uganda, no norte da Argentina. Nem um projeto, era uma oferta, né? Não, tô falando... E os sionistas, muitos prefeririam isso porque eles não queriam amarrar a terra com a religião. Mas é claro que o povo não deixou isso. Então o povo foi imigrar para a terra muito por causa de o sionismo clássico, né? O sionismo comunista, o sionismo de esquerda, socialista, é uma coisa que nasceu no final do século XIX, né? Não existia nos milhares de anos antes, né? Antes era sempre religioso só, que era a terra prometida, voltar para a terra e construir o terceiro templo em Jerusalém. Isso é parte do projeto sionista clássico, né? Então esse assunto de que
Jerusalém é administrada por judeus, mas o Monte Moriá específico, onde fica o templo, e é o único lugar onde o templo pode ser construído, isso é administrado pelos muçulmanos. E é esse fato... Eu discordo só, Aaron, desculpa te interromper. Eu acho que o sionismo clássico, ele é religioso no sentido da presença de Israel, dos judeus em Jerusalém, não necessariamente de construir um terceiro templo. Porque existem várias visões religiosas, eu não vou entrar nisso porque eu não sou especialista, de que o terceiro templo só ia chegar com profissões divinas, etc. e tal, e não com a mão do homem. Então, eu acho que nunca existiu um plano massivo de pessoas, tirando alguns radicais, na minha opinião, de destruir a mesquita e construir o templo no lugar. Não, mas olha só, isso só para esclarecer, porque eu meio que sou especialista nesse assunto, mas eu concordo com você, sim, existe uma visão ambígua, né, sobre se deve ou não construir o terceiro templo. Maimônides é muito claro com isso que se deve, sim, né? Mas o que eu quis dizer com essa ideia de faz parte do sionismo clássico construir o terceiro templo, eu não quis dizer necessariamente o homem construir, mas faz parte do projeto sionista final que o terceiro templo seja construído, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que vamos dizer, o endgame, né, Eu não chamaria de projeto sionista, talvez chamaria de projeto religioso, judaico, talvez... Não, eu tô falando do sionismo clássico, que não está desamarrado, que o sionismo clássico uma coisa não está desamarrada da outra. Os judeus eram todos religiosos, né, no século XVI. É que eu vejo o sionismo como o Sion, né, o Monte Sion, o sionismo como um movimento de autodeterminação do povo judeu, em parte da terra, né? Então eu não vejo, eu pelo menos não tenho entendimento do movimento, e mesmo o sionismo clássico seria a volta dos judeus à terra, que eu acho que é importante colocar. Eu acho que as pessoas têm uma tendência a não entender que sionismo é apenas o nome próprio, né, do movimento de autodeterminação, e não necessariamente uma política específica dentro do Estado. Claro. Uhum. Pode falar. Não. Assim, independente da gente... Só um segundinho, alguém atende isso aí? Já atende. Desculpa aí. Acho que o ponto aqui, né, não é tipo assim, a gente entrar numa tangente, né, tipo, o ponto é talvez esclarecer o fato, para poder ficar mais ambíguo e menos, para a gente poder concordar, vamos dizer, o templo é uma coisa extremamente importante dentro da religião judaica e, vamos dizer, das profecias, né, das profecias dentro da religião, ou seja, da crença religiosa, da crença do grupo chamado, que eu chamo de grupo, né? Porque você falar religião, você não está fazendo jus, que nem você falou, né? Isso é outra coisa que vale sempre a pena esclarecer. Eu gostei do termo que você usou, até civilização, né? Porque realmente é uma civilização, a civilização judaica, ou israelita, né? Poderia dizer, mais antiga ainda. Para essa civilização, o templo é de suma importância, né? No momento que o templo foi destruído em 70 depois de Jesus. Oi? Depois de Cristo, isso. A civilização judaica perdeu muita força, né? Pelo centro, né? Perdeu o centro cultural, né? Porque acho que também é outra coisa legal de esclarecer. O que era o templo e como é que era o funcionamento disso, né? Era um centro de peregrinação nacional, né? Para todos os judeus, 3 vezes por ano, né? Onde era uma coisa extremamente vital, né? Onde tinha um rodízio de pessoas o tempo todo, como se fosse a Cidade Velha hoje em dia, né? Que tem pessoas indo visitar de todas as culturas do mundo. Filo de Alexandria descreve o imperador Augusto de Roma
indo visitar o templo para fazer oferendas ao Deus invisível. Então era um centro cultural internacional, né, como é Jerusalém moderna. Eu só estou dizendo isso para a gente ilustrar a importância, né, do Monte Moriá, a importância do templo, e o fato de que está sendo administrado pelos muçulmanos hoje, né, é um ponto a se conversar, entendeu? Então, eu acho que eu particularmente como um cientista político, e eu não sou um cara religioso, porque eu sou, assim, como todo cientista, mesmo sendo cientista político e não cientista físico e nem cientista químico, eu acredito muito na ciência. E eu acredito muito em fatos mais concretos. Eu acho que para resolver o conflito, há que ceder determinadas questões. Como lá existe há mais de 1000 anos um templo islâmico, claro, se um dia houver uma paz religiosa, vamos colocar assim, se daqui a pouco acontece alguma reforma no Islã, que eles entendam que os judeus têm direito de, inclusive, rezar dentro dos templos, porque hoje em dia é proibido que qualquer não muçulmano entrar dentro das mesquitas. Na década de 70 até podia, meu pai entrou no Domo da Rocha para visitar e tal, mas hoje em dia não pode nem subir na esplanada, e eu estou falando de um território que está dentro da soberania israelense, não pode nem entrar com uma reza, para poder não quebrar o que eles chamam de status quo. Então, por mais que Israel controle, os judeus não podem, são proibidos, judeus e cristãos, de rezar nesse local. É a única proibição religiosa que existe em Israel, na verdade, priorizando a minoria em detrimento da maioria. E está tudo bem, porque é um lugar extremamente tenso, se isso vai dar guerra... Não, faz sentido. André, eu até concordo com você... Desculpa. Não, eu estou falando que é melhor até evitar... se isso vai ser um motivo de guerra, distúrbio e violência e morte, também acho. Mesmo tendo... Essa regra é legal porque realmente mantém a paz. Sendo pragmático, é a melhor forma que tem para resolver. Sim, é verdade. E André, a gente está junto nessa questão de olhar para a parada com uma perspectiva racional e técnica, né? Tipo assim, quando eu tô falando sobre a importância do Monte Moriá, eu não tô falando como judeu, eu tô falando no aspecto psicológico do povo, da civilização judaica. O fato de ser controlado por muçulmanos é uma tensão, entendeu? É como se fosse unfinished business, entendeu? Tipo assim, Israel não está completa enquanto o Monte Moriá está sendo administrada por muçulmanos. Eu estou falando psicologicamente para a civilização judaica, entendeu? Mas você sabe o que eu acho sobre isso, Herônio? Eu acho que a maior parte dos judeus do mundo não se importam com o fato de que a administração... Estamos falando do... Eu concordo com isso, só que, André, esse não se importar é que nem eu falar assim, eu não me importo muito com os meus pais, porque eu já moro longe deles há muito tempo, entendeu? Você não se... Mas inconscientemente você sempre se importa com de onde você veio e qual é a construção da sua identidade. O Muro das Lamentações é o local mais sagrado que os judeus são permitidos visitar por determinações rabínicas, né? Porque tem determinações rabínicas aí que... E isso, na verdade, são determinações rabínicas até mais são determinações hegemônicas, ou seja, tem uma minoria que fala que não, mas a maior parte dos rabinos do mundo dizem que judeus não podem entrar no Monte do Templo porque não se sabe exatamente aonde era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança com as Tábuas da Lei, que era um lugar que um judeu Cohen entrava só no Yom Kippur, na época que o templo existia, e que ninguém podia entrar fora uma pessoa... Cohen Hagadola, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Então, como não se sabe exatamente onde era, o local exato, né, em metros, então falam assim, não entrem ali porque vocês podem eventualmente passar por cima do local muito sagrado. Então eles rezam no Muro das Lamentações, que é realmente o muro adjacente, né, da esplanada, que é o lugar mais próximo. Então, eu acho que as pessoas enxergam, você vê até, eu vejo fotos de rabinos... Só um esclarecimento também rápido, só porque também isso não é falado muito. O Muro das Lamentações é um muro que cercava o templo, não é um muro do templo, que muita gente acha que é... Não é o muro do templo, é o muro que cercava... Não é uma parede do templo, que eu quis dizer, não é uma parede... É a parede do templo, é uma parede que cercava a esplanada, é a parede do condomínio do prédio, não é a parede do prédio, exatamente.
Mas pela proximidade e tudo mais. Mas se hoje em dia você vai em lugares religiosos, você não vê uma foto da esplanada com o templo, você vê uma foto do Kotel, do Muro das Lamentações. Eu acho assim, por mais que o que eu sentiria como completo, eu acho que é mais do que mais do que paz, no final das contas. Eu acho que além da paz, além da tolerância entre os dois, seria um entendimento religioso que eu acho que cita o Micha Goodman no livro Impasse 67. Ele fala de que trazer elementos religiosos para a mesa de negociações, na qual eventualmente pode se criar, pode se tentar investigar dentro das escrituras judaicas e islâmicas alguma coisa que converja entre os dois. Sim, muito legal. E que os dois falam, não, agora isso daqui é dos dois. Isso é muito interessante. Determinação religiosa que os dois agora são... Isso seria o que realmente... Isso é muito legal. Isso eu concordo plenamente, até porque o objetivo, agora falando em termos religiosos mesmo, o objetivo do templo, para muitos grandes sábios do povo judeu, o objetivo do templo é internacional. Não é só judaico, tanto que entendeu? Existiam peregrinações de outros povos, né, para o templo. Tem até uma citação de Isaías, agora que eu estou esquecendo, não vou nem tentar fazer uma parafrasear, mas ele basicamente fala que para todos os povos poderem visitar. Em resumo. Você é o especialista essa parte não é o meu forte. Mas indo pra frente, pra gente chegar na parte política, que eu concordo plenamente nessa sua proposição, que eu acho que o Temple Institute... Você conhece o Temple Institute em Jerusalém? Já ouvi falar, sim. O Temple Institute, eles fazem, cara, um trabalho genial. Primeiro, eles estão tentando fazer isso, né? Eles pegam grandes... líderes religiosos islâmicos e líderes religiosos judeus e fazem conferências para poder ter um projeto de templo unido, entendeu? Exato. Tem um projeto de templo que vai incluir os islâmicos. Para você ter uma ideia, eu já escutei professores acadêmicos, especialistas nesse tema em Israel, que falam que quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém e construíram o Domo da Rocha, que é a cúpula dourada, que dentro tem a pedra, que acredita-se que é a pedra da criação, do sacrifício e tudo mais, eles na verdade estavam fazendo um templo para proteger algo que eles consideravam sagrado, porque o judaísmo considerava sagrado e eles consideravam questões judaicas sagradas, e por isso eles copiavam para poder manter a sacricidade dessas questões, tanto que os muçulmanos, por exemplo, não comem porco, porque os judeus não comiam porco. Então tem muita coisa parecida. E agora, a narrativa hoje, qual é? A narrativa é que os judeus querem destruir a mesquita, quando na verdade não é a narrativa. Israel não quer destruir a mesquita. Aliás, ela está bem protegida. Não necessariamente, que nem você falou, a maioria dos judeus... isso realmente, dentro do estabelecimento religioso, eu posso afirmar, né, que a maioria da ortodoxia, da ultra-ortodoxia de qualquer judeu religioso, sionista, qualquer tipo, a maioria, vasta maioria, considera que não se constrói o templo pelas mãos humanas. Exato, isso é realmente a maioria. Apesar de ter divergência, é a maioria. Exatamente, mas existe divergência e mais ainda. Os judeus agora, os israelenses, ficaram 2 meses agora proibidos de subir no Monte do Templo para poder visitar. Porque como qualquer democracia, você precisa deixar o negócio aberto à população. Sim. Tá como turista. Mas 2 meses estava fechado. A polícia não deixava ninguém entrar no Monte do Templo, a não ser estritamente muçulmanos para rezar no mês do Ramadã e antes do Ramadã e agora, depois que acabou o conflito. Então, assim, existe essa tentativa de trazer essa narrativa, essa ameaça, essa pseudo-ameaça, que não existe, na boca de gente do Hamas, na boca da gente do Hezbollah, na boca da gente de radicais fundamentalistas. Mas assim, para ser... Desculpa. Não, eles falam assim, a mesquita está em perigo, a mesquita de Al-Aqsa está em perigo, vocês têm que ir matar judeus porque a mesquita está em perigo, quando na verdade não tem nada em perigo. Para ser só um pouquinho justo, para fazer justiça com o Hamas, apesar deles não fazerem muita justiça contra as pessoas,
existem sim projetos judaicos, é uma minoria, mas existem projetos judaicos sim de construção humana, né, do templo. Deixa eu contar uma história sobre isso, Heron. Tem uma história sobre esse projeto. Tem alguns grupos judaicos, principalmente depois da década de 70, quando Israel conquista a Cisjordânia, que eles tinham esse plano. Inclusive tem um grupo que chamava Marteret Yehudit, né, que é o Underground, the Jewish Underground, que o serviço secreto israelense, não sei se vocês sabem, mas o Shin Bet, né, o Shabak, ele tem a pasta judaica, da mesma forma que ele tem a pasta... Sim. Ele tem a pasta judaica, eles investigam... Antiterrorismo judaico, né? Antiterrorismo judaico. É pequena, menor, sim, talvez tenha menos... Agora, essa galera na década de 70 e 80 fez um plano para explodir o Domo da Rocha e fazer a cúpula dourada cair. Tá? Todo mundo foi preso. Sim, e inclusive o presidente israelense foi assassinado por terroristas judeus. Né? Primeiro-ministro. Desculpa, primeiro-ministro, sim. Tô no Brasil há tanto tempo já. Tudo bem, o líder do executivo. Exatamente. mas cara, eu acho que indo além... Na verdade, alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode explorar bem. Como será a reconstrução do templo se já há mesquita? A Alina Ribeiro fez... Assim, esse é um ponto que eu acho que eu mesmo posso responder, né? Porque, como eu te falei, eu já estudei isso bastante. Os judeus, a grande maioria dos judeus ortodoxos, religiosos, acreditam que não será feita por mãos humanas. Ou seja, isso não é uma pergunta que dá para responder. Tipo, não se sabe, vai cair do céu, não sabe. Ao mesmo tempo, para aqueles judeus ortodoxos que sim acreditam em mãos humanas, aí existe uma tensão política muito forte dentro do Monte Moriá, que realmente alguns são terroristas, mas nem todos. Eu diria que grande parte ou a maioria absoluta não são judeus pacíficos que simplesmente acreditam, né, que seguem Maimônides, que é talvez a maior... né, entre Moisés e Moisés não houve ninguém como Moisés. Existe uma citação assim, né, que Maimônides é Moisés Maimônides, ou seja, entre Moisés, o legislador do povo judeu, e Maimônides não existe ninguém como Moisés, para ficar ambíguo, né, quem é mais importante entre os dois. Isso existe uma citação, né, que diz isso, que é famosa. Então, assim, o Maimônides sustenta que não só vai ser construído por seres humanos, como é uma obrigação, né? Existem 3 obrigações no povo judeu. Uma é de construir Israel, fazer um rei em Israel e construir o templo. Isso é de acordo com Maimônides. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, na sua perspectiva de especialista no conflito, né, que você tem falado muito sobre isso, é só ilustrar essa tensão que existe. Ao mesmo tempo que você está certo, né? Tipo, se a grande maioria dos ortodoxos não construiriam o templo, se fosse ocupado por judeus, não ia mudar muita coisa, entre aspas, né? Porque seria, na prática seria a mesma coisa, porque a maioria dos ortodoxos não podem subir no monte porque não se sabe aonde é o Santo Santíssimo, né, o lugar exato. Então, assim, na prática, se a gente fosse imaginar o retrato, ia ficar mais ou menos a mesma coisa. Só que eu acho que tem o detalhe psicológico, que é isso que eu estou tentando chegar, né, para a gente não viajar muito, que está sendo controlado. O lugar mais santo da civilização judaica está sendo controlado pelos muçulmanos. E isso gera uma tensão de incompleteness, né? de uma falta de completude, sei lá, de uma falta o projeto, entendeu? Israel tem uma lacuna, né? Tem uma coisa que não está preenchida ali. Que eu vejo, Aaron, assim, para mim, pelo o meu entendimento é que esse entendimento é o contrário. Eu acho que, pelo menos, eu entendo as perspectivas que você está colocando. Eu queria te dar uma outra perspectiva. Okay. Os muçulmanos que estão ali sentem que quem controla de fato é Israel, porque a soberania e o monopólio do uso da força, a polícia, se Israel quiser fechar amanhã, verdade. Israel fecha. Quando já teve atentado, em 3, 4 anos atrás, mataram 2 policiais drusos.
Israel fechou, pela primeira vez em 40 anos, ele esvaziou o monte do templo, ou seja, ele esvaziou a esplanada das mesquitas, proibiu todo mundo de vir. Quando tinha momentos de violência, atentados, etc. e tal, Israel proibia menores de 40 anos de rezarem na esplanada, para poder não ter jovens que causassem distúrbios na esplanada. Agora, dessas últimas semanas, teve várias vezes que a polícia entrou dentro da esplanada com um contingente de gás lacrimogêneo e tal, não sei o que, para conter protestos violentos que estavam acontecendo lá. Então, no final das contas, eu acho que, assim, mais do que os judeus, ou parte dos judeus que sentem que quem administra, que tem a administração civil, que é a administração mais básica que tem da região, são muçulmanos, mais do que essa sensação, eu acho que o outro lado sente mais ainda que quem de fato controla, porque a soberania da região, em volta, em cima, embaixo... Sim, é um ponto importante, claro. Eu acho que é mais tenso do outro lado do que do nosso lado, entendeu? Do lado judaico. É mais tenso ainda. Então... Quem realmente conquistou aquela região em 67 foi Israel. Sim. Então, André, eu concordo com isso, isso é um excelente ponto, e na verdade eu tô adorando a nossa conversa, porque eu acho que a gente pegou num ponto que eu acho que é central, é central para todo o conflito. Então as pessoas falam muito sobre Cisjordânia e Gaza, só que existe uma coisa anterior a tudo isso, que é Monte Moriá, entendeu? Que é um território palestino, entre aspas, né? É um território... administrativamente tem Cisjordânia, Gaza e Monte Moriá, né? Que estão, né, em debate, que estão... Jerusalém Oriental, que inclui a Cidade Velha... Sim, existem outras áreazinhas, né? Existem outras áreas que a gente dirige de carro, sempre é um relato de primeira pessoa, a gente dirige de carro e tenta não entrar lá porque a gente não quer ser morto por snipers, né? Existe essa tensão, estou falando isso só para as pessoas entenderem um pouquinho do dia a dia, né? De se morar nesses lugares, né? Você passa de barreiras de exército, né? E quando você passa de carro nesses lugares, a tensão sai de 0 para 8, né? Tipo assim, você tá no ou 0 não, né? Jerusalém tem sempre um pouco de tensão. No resto de Israel tem quase 0 o tempo todo, ou 1 ou 2, né? Você sente um pouquinho de tensão entre judeus e muçulmanos, mas em Jerusalém talvez tem 4, nível 4. E passa de 4 para 8 no momento que você passa a barreira, né? Você sente isso psicologicamente. Agora, eu acho que a gente está num ponto... Eu não sei se... É uma curiosidade. Nas suas outras lives você conversou sobre o Monte Moriá? Não, na verdade me perguntam bastante em aulas acadêmicas que a gente dá qual é os 4 pilares das negociações entre israelenses e palestinos, e parte dos 4 pilares é a discussão sobre Jerusalém. Na verdade, Jerusalém é tida por Israel como a capital indivisível, o que inclui também a soberania sobre a Cidade Velha. O Monte Moriá é onde está realmente aí parte da Cidade Velha, o Monte do Templo, o Plano das Mesquitas, é tudo no mesmo lugar, é tudo na mesma região. A gente fala bastante disso, eu sempre entro nisso em questões relacionadas a negociações. Os palestinos querem colocar uma bandeira palestina lá, Israel não vai permitir que a soberania palestina jamais seja lá, não só porque é uma questão de geopolítica, mas uma questão de segurança nacional. Você não tem como ter uma polícia armada de uma nação de um lado de um muro e uma do outro lado do muro que gera muita tensão. É um muro de 1 metro, não dá, é muita tensão. Você não está falando da fronteira entre Estados Unidos e Canadá, que nunca teve está falando de um lugar extremamente tenso, já teve várias batalhas, várias guerras, existem narrativas conflitantes entre os dois lados. Então, para resolver a situação, tem que realmente chegar a uma negociação que inclui visões religiosas que possam ser divergentes e encontrar alguma convergência nessas divergências. André, o nosso tempo está acabando, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais claro, que eu acho que eu ainda não consegui expressar, vamos dizer, a importância política que eu quero expressar, entendeu? De uma forma racional e transparente, simples, né? Claro. Então, assim... O que eu quero dizer, porque para mim é uma crença muito forte isso, entendeu? Eu sinto intuitivamente que isso é de suma importância. Então vamos tentar juntos chegar nessa frase dourada aí que vai elucidar esse ponto.
o que eu acredito é o seguinte, independente de você ser um judeu esquerdista, antirreligioso de Tel Aviv, ou você ser um terrorista judeu que quer destruir o Domo da Rocha, o templo tem importância cultural e civilizatória, né? Isso acho que a gente pode concordar, acho que é difícil discordar com isso. O local. O local e o conceito do templo, né? A ideia do templo, historicamente e... Com certeza absoluta. Agora, então, aí indo além, já que tem essa importância, o fato de que é administrado, aí quando a gente já falou, se fosse administrado por judeus ia ser mais ou menos a mesma coisa, mas o lance é que é administrado e mantido em rezas muçulmanas e os judeus que querem rezar lá são proibidos de rezar lá. Então gera uma tensão psicológica no sentido de que é meio estranho que a gente dominou essa terra, tipo, de uma maneira ou de outra, você pode discordar ou concordar, não estou falando desse ponto agora, mas a gente dominou, o projeto assim, foi bem sucedido, mas espera lá, tem a coisa que é mais importante em toda a civilização, né, da história da civilização judaica, em termos de crença, é a coisa mais importante, então assim, inconscientemente, é uma coisa que está lá, né, está lá no... assim, dentro do inconsciente judaico é o prédio mais alto, sacou? E a coisa está sendo rezada muçulmanamente hoje o tempo todo. E aí eu te faço a pergunta, por que não tem administração judaica? Por que não tem administração judaica e mantém o Domo da Rocha lá? Porque, bom, primeira coisa, quando Israel conquista... E Israel entende que Israel conquistou, Israel entende que o país conquistou e dominou um local sagrado, que é o terceiro local sagrado do Islã, não só para palestinos que na época, em 67, eram 1 milhão de pessoas na Cisjordânia e Gaza, mas Israel estava conquistando o local que é visto como o terceiro local mais sagrado do Islã para 1,2 na época bilhões de pessoas. E Israel, sabendo disso, Israel teve que tomar uma série de medidas racionais e sensatas para mostrar para essas pessoas que o seu local sagrado, mesmo que o local sagrado seja o mesmo local judaico que já tinha sido destruído, há 1.300, 1.500 anos, aquele local era um local sagrado islâmico, mesmo que o local sagrado judaico está embaixo desse local e tem 3.000 anos. E para isso... Israel teve que ser... As pessoas que tomaram as decisões, né, os generais que tomaram as decisões, foram muito claros na tentativa de, por mais que eles tenham ganho a guerra, e a humilhação na Guerra dos 6 Dias foi tão grande para as nações árabes, governos caíram por causa disso, que Israel tomou uma série de medidas extraordinárias para tentar apaziguar um pouco essa humilhação que eles estavam sentindo, e isso fez parte de ceder o que eles chamam de administração do dia a dia, o zelador, a pessoa que limpa, quem reforma... E by the way, eu acho que isso foi uma excelente jogada política internacional, porque realmente... Exato. Porque a coisa que é mais importante pra gente, a gente está dando para vocês, né? Historicamente, isso aqui como vocês têm o Domo da Rocha lá, vocês rezam. Isso faz um sentido enorme. Agora, por que... eu estou fazendo uma indagação para as pessoas que estão ouvindo agora. Por que os muçulmanos seguram o Domo da Rocha com tanto fervor? Aí eu sinceramente acho... isso é uma opinião minha, não é uma... Entendeu? Não é baseado em fundamentos fortes fatuais, só que eu tenho um sentimento disso, que os muçulmanos, muito mais do que os cristãos, entendem a importância psicológica de crenças religiosas e guardam isso muito fortemente. Usam isso para a política deles muito mais fortemente do que a civilização ocidental, porque não houve separação do clero e do Estado, etc. e tal, no Ocidente. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro do Mar Vermelho, né, muitos arqueólogos tentam escavar o Mar Vermelho, né, para poder achar
evidências, né, da Cruzada do Mar Vermelho, e isso é proibido, né, pelas autoridades muçulmanas. E o Monte Sinai é a mesma coisa, é proibido fazer escavações perto protegido por militares, porque qualquer coisa que for encontrada para progredir o claim, como é que chama? A reivindicação. Para evidenciar a narrativa. Exatamente, perfeito. Evidenciar a narrativa cultural da civilização judaica, na presença da civilização judaica, da soberania da civilização judaica em determinados momentos históricos. Isso atrapalha a hegemonia muçulmana do Oriente Médio, que no final das contas esse é o cerne da questão judaico-palestina. Muitas pessoas acham que o cerne da questão é entre Palestina e Israel, mas na verdade é entre Israel e os restos dos países em volta. Quem está financiando e sustentando a narrativa palestina é a preocupação da hegemonia muçulmana na região. Né? Porque Israel é um câncer para a hegemonia muçulmana. Né? E, by the way, mesmo se não fosse judaica, se fosse cristã, se fosse budista... Sim, mas para essa... não é um câncer para a hegemonia muçulmana, é um câncer para a visão radical dessa hegemonia muçulmana. Total, né? Desculpa, não concordo com isso, sabe por quê? Porque existe, por exemplo, se houvesse... entre a França e a Bélgica, um país budista, isso seria um câncer para o Ocidente. O que eu estou dizendo é que, culturalmente, eu não estou falando religiosa, entendeu? Não estou falando em termos religioso. É muito melhor você estar rodeado por pessoas da mesma cultura que você, é mais seguro. Atenção a longo prazo. A rejeição a Israel, Biden falou anteontem, né? Em geral, acho que é uma visão geral, não tem a ver muito com Jerusalém, tem a ver com o fato de não haver uma continuidade territorial árabe-muçulmana entre o norte da África e o Oriente Médio, enquanto a região, em geral, né, alguns países aceitaram, os Emirados Árabes hoje em dia adoram Israel, acham que Israel é o máximo, e são muçulmanos. E eu não acho que eles estão sendo falsos, eu acho que eles realmente gostam de Israel. Agora, é claro, se a região em geral não aceitar que Israel existe e não aceita, a gente sabe isso. Deu independente, não vai ter paz. Isso toca em Jerusalém, mas não é só Jerusalém. Toca na situação de Israel e Palestina. Não é só Jerusalém, porque entre 48 e 67, Israel não tinha o controle dessas regiões em Jerusalém que a gente está falando na live, e mesmo assim não tinha paz. Sim. Exatamente, Israel, é isso que eu estou falando. Israel é um câncer político. Entendeu? Eu não estou falando religioso, entendeu? Israel é um câncer político, porque assim, a gente falou do Império Otomano, não tinha árabes, etc. A árabe é uma coisa, o muçulmano é outra coisa. Muita gente confunde também, né? Tipo assim, os persas antigos hoje são muçulmanos. Eles falam farsi, que é a língua deles, eles não falam árabe. Quer dizer, todos falam árabe também, porque eles têm que ler o Corão. Mas eles, igual o judeu fala um pouquinho de hebraico, né? Os persas falam um pouquinho de árabe. Árabe clássico, né? Etc. Mas isso é um ponto importantíssimo. Todo mundo acha que árabe é muçulmano e é a mesma coisa. Não é, cara. Muçulmano tem na França... Muçulmano é religião, árabe é etnia. Exatamente. A maioria dos muçulmanos são árabes, beleza. Mas os persas, que são dos povos mais fortes, e os otomanos, que controlavam a região, eram muçulmanos e não eram árabes. Exato. Isso é muito importante, né? Esse ponto eu acho que também é crucial para esse diálogo, né? Os otomanos que perderam aquela guerra era uma civilização muçulmana. Então, assim, era uma coisa lá, a gente estava bem, era todo mundo muçulmano, que era todo mundo da mesma cultura, a gente pode entrar em guerra, tipo assim, nobody hits my little brother but me, tipo assim, ninguém bate no meu irmão mais novo não sei eu. Tipo assim, a gente pode ter guerra entre uns e outros aqui dentro do Oriente Médio, mas outra religião entrar aqui é vacilo, entendeu?
Aí todo mundo, a única coisa que eles concordam naquela região é que eles odeiam Israel. Mas não é porque eles são judeus, é porque são não muçulmanos. Isso é muito importante, cara. Porque os muçulmanos adoravam os judeus antes de Israel. Entre os povos, tipo assim, não é absoluto isso. Mas, cara, historicamente, judeus prosperaram muito mais dentro de países muçulmanos do que cristãos, entendeu? Isso é verdade, mas teve perseguição por séculos. Sim. Iraque, no Marrocos. Claro, exige. Por isso que eu falei, não é absoluto. É um esclarecimento, né? Porque muita gente fala assim, não, os muçulmanos e judeus se odiaram sempre, né? É um conflito desde Ismael. Se amaram sempre, né? Mas essa parada que falam, né? Tipo, Ismael e Isaac. Entendeu? É um conflito desde então. Isso é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Tipo assim, é verdade no sentido de que existe essa tensão, né? Realmente, né? Até historicamente os ismaelitas, né, tinham... qual é o nome daquele povo, cara? Os edomeus. Em Roma Antiga, né? O rei... Isso é só outro ponto muito legal que acho que todo mundo vai gostar de ouvir. O rei Herodes, né, que era o rei da época de Jesus, ele era... Herodes Antipater era o rei da época de Jesus. E toda a dinastia herodiana, eles eram edomeus, né? Que é muito engraçado, mas os edomeus eram inimigos. Era o povo, na verdade, de Esav, de Esaú. Historicamente. É só um ponto que não tem nada a ver, mas eu estou aproveitando que eu lembrei disso, que muita gente gosta de ouvir isso. O rei da Judéia, sacou? Era Edomeu, que era o inimigo do povo judeu da época. Então, assim, Israel nunca foi simples. Acho que para amarrar com a nossa conversa, Israel nunca foi simples. Não é tipo que a Judéia antiga estava resolvida. Mesmo a Judéia antiga... Na verdade, a gente mantém como civilização que o único momento que a parada estava de boa era no rei Davi durante 1 ou 2 anos. Que tinha Pax Judaica, né? Em outros momentos nunca foi considerado totalmente judaico, né? Porque Roma administrava, ou não eram a tribo de Yehudá que estava que eram reis, entendeu? Tinham os como é que chama? Os Hasmoneus em português? Hashmonaim. Mas em português Hasmoneus? Aí você me pegou. Sei lá. A dinastia, né, que controlava a Judéia antes da Herodiana, né, Salomé, etc., eram dessa dinastia que os religiosos não aprovavam, né? Mesmo naquela época. Então já tinha essa tensão que eu estou falando do Monte Moriá, na Judéia também tinha, sacou? Porque colocavam gente que não era apto, kasher, para ser Cohen Gadol, para ser Cohen Gadol, por motivos políticos de Roma, entendeu? Então, tipo assim, já tinha... O que eu acho que a mensagem... Já acabou nosso tempo, né? Mas eu acho que a mensagem principal dessa conversa é que essa atenção religiosa é pouco explorada, né? A galera fala muito de direito de terra e... né? Outras coisas assim que talvez são secundárias e são consequências, né, da importância das crenças que no espectro político os muçulmanos usam como alavanca política, entendeu? Então eu acho que eles fazem lobby primeiro para manter... Isso é minha opinião, depois eu quero que você fale o que você acha disso, mas eu vou dar, vamos dizer, o meu resumo, que eu acho dessa região. Gaza, Cisjordânia, o Monte Moriá, todas essas paradas, os países muçulmanos em volta usam isso como alavanca política para poder manter um certo poder nessa negociação que eles acham que ainda está em andamento, e eu acho que de fato ainda está em andamento, se Israel vai existir ou não mesmo. E o Israel também sabe disso. Israel sabe que eles estão usando isso como alavanca política. Então eles não realmente se importam com os palestinos. Se importassem, a Jordânia ia deixar eles irem para lá,
Ia querer fazer parte, mas ninguém quer palestino, né? Bom, esse é outro ponto que pode abrir um portal, uma caixa de Pandora enorme. Então, esse não é o ponto principal. O ponto principal que eu quero dizer é que o Monte Moriá está no meio disso tudo, porque enquanto o Monte Moriá não for judaico e não tiver reza judia lá, o projeto de Israel está incompleto para o inconsciente israelense e os muçulmanos sabem disso. Então eles sabem que eles ainda têm uma negociação, entendeu? A negociação ainda está aberta enquanto o Monte Moriá não está controlado e judaico, entendeu? Isso tudo sendo dito, aí finalmente eu acho que eu falei um pouco mais claramente o ponto que eu tô falando político, entendeu? Da importância do Monte Moriá. Terminei. Desculpa o monólogo. No final das contas, a paz só vai existir quando houver aceitação. Meu ponto final para encerrar só vai haver paz quando houver o entendimento de um aceitar que o outro é indígena daquela região. Os judeus também são indígenas. Sim. E os judeus também são indígenas a Jerusalém. Jerusalém é a capital do povo judeu, pode ser a capital também, Jerusalém Oriental, do povo palestino, e que quando um apoie a existência do outro, e aí as questões territoriais e pequenas de Gaza, Cisjordânia e fronteiras vai ser mínimo, porque as ideias que são mais pesadas são as ideias que você trouxe, são as ideias religiosas, são ideias de não aceitação do outro, como se o povo judeu não fosse povo, ou se o povo judeu não tivesse direito à soberania da região. Mas como a gente encerrou o tempo, eu queria te agradecer pela live. Cara, normalmente eu que faço isso, você é tão cavalheiro que você me antecipou no agradecimento. André, muito obrigado. Foi, cara, uma conversa sinceramente elucidadora, assim, não é toda hora que a gente tem conversas. A gente que está muito antenado, vamos dizer, sobre esse assunto, a maioria das conversas que a gente tem sobre esse assunto é meio que, porra, a gente tá meio que repetindo coisa que a gente já falou 1000 vezes e outras pessoas estão, uau, que legal, tô aprendendo coisa. Porque a gente, porra, estuda bastante sobre esse assunto e tá preocupado, né? Tá preocupado com o que tá acontecendo e o futuro, o desenrolar dessa parada. Então eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Obrigado você e dizer, cara, que você, cara, além de ser cavalheiro em termos de boas maneiras, você tem uma abertura intelectual que é preciosa, né, nos tempos que a gente vive. E que você não está sustentando uma narrativa, você está realmente preocupado para fazer justiça intelectual, fazer justiça filosófica. E, cara, isso é um prazer enorme conversar com alguém como você, especialmente sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela página e pela live, obrigado e até uma próxima, né? A gente volta a fazer num outro momento sobre algum tema também, tem tantos temas. Com certeza. Cara, esses temas que você conhece tão bem, a gente pode... Eu já vou até te convidar de antemão, cara, vamos refazer daqui uns 3 meses, vamos marcar? Vamos. Porque, porra, eu adoraria fazer alguma coisa assim. Cara, então, muito obrigado. E, por favor, se puder esperar um minutinho pra gente conversar depois que a gente sair do ao vivo. Pode ser? Você ficar em linha? Eu em 5 minutos tenho um outro compromisso, mas a gente podemos. Beleza, 1 minuto. Eu vou ser mais rápido do que o normal e a gente conversa. Pode ser? Pode ser. Valeu. Então, pessoal, como sempre, eu vou dizer aqui que eu aprendi aqui com o André. Eu vou ser mais rápido porque ele tem um compromisso. Antes eu vou pedir o apoio de todo mundo aí os nossos canais. Né, deem like, mandem pro WhatsApp, etc. Aquela coisa que vocês ouvem em todos os canais que vocês já sabem fazer. E eu queria dizer que o que eu aprendi com o André hoje é a importância, cara, dessa, que eu falei para ele, abertura intelectual. Pessoal, tipo, a gente tem certeza de que a gente sabe o que a gente sabe, né? Mas é importante a gente perder essa certeza urgente. Porque a polarização atual do mundo, que é direita e esquerda, PT e sei lá qual que é o outro partido, mas Bolsonaro e Lula, seja o que for, o mundo tá repleto de pessoas que estão sabendo demais, né, o que sabem. Então vamos se abrir um pouquinho e vamos escutar, ter curiosidade
sincera no coração para escutar uma novidade de outra pessoa. E eu vi isso no André hoje. Tipo, eu tava falando uma coisa que ele discordou e ele teve também a presença de espírito, a coragem né, a autenticidade de dizer, pô, eu discordo, foda-se, né? Isso é importante também, então não tô falando pra paz e amor, entendeu? Vamos dar as mãos como se não houvesse verdade. Não é isso que eu tô sugerindo. Eu tô sugerindo, enquanto você segura o Monte Moriá com todos os seus exércitos, se abre o coração um pouquinho para de repente aprender uma coisa com o seu inimigo. É isso, gente. Lembre-se, todos os dias, 19 horas. E lembre-se também, esmola demais, até santo desconfia.